Olá a todos, então nessa aula aqui de modelagem para iniciantes no Blender de Assets, a gente vai fazer a texturização do desdobramento UV e o mapeamento UV dos nossos modelos que a gente estava modelando nas aulas passadas, e a gente então depois vai exportar para o Substance Painter, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa caixa de munição invisível e nós iremos começar pela bala, beleza? Começando pela bala, a bala que nós iremos texturizar é a Low Poly e não a High Poly, ok? E o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só sair desse modo que tá estranho. Aí. A gente vai desdobrar ela primeiramente. Mas antes o que eu gosto de fazer é criar os materiais que eu preciso, tá? E aqui nessa bala a gente até poderia fazer tudo em um único material e depois mandar para o Substance Painter, tá? Mas para mostrar alguma coisinha de ID lá que tem lá, que eu quero mostrar, eu vou fazer dois materiais, tá? Então um vai ser a cápsula. E o outro vai ser a Metal Header, sei lá, Metal Top, alguma coisa assim, tá? O que a gente vai fazer então? Aqui na cápsula, como a gente deixou separado, eu posso selecionar e apertar L. Ele vai selecionar tudo para mim aqui, tá? Então eu vou atribuir no cápsula, eu vou até deixar o material de previsualização diferente aqui, então viewport display, aqui eu vou deixar mais para um amarelo, ele está pegando tudo porque a gente não atribuiu aqui o metal top. Então o metal top, vou selecionar com L e vou atribuir no metal top. Então agora eles estão separados, vou vir aqui na previsualização e deixar um pouco mais roseado para imitar o bronze um pouco, né? Ok. Agora que a gente fez isso, vou vir aqui na aba de UV Editing, né? Eu tô sem aqui porque ele salva o último projeto e eu tava com underslash ali. Agora eu ativei. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou primeiro adicionar aqui no ambos os materiais a textura de imagem da nossa bala, ok? Vou fazer isso com os dois. Metal Top também, textura de imagem, e vou pegar aqui a bala, ok? Perceba aqui o seguinte, que ele está texturizado certinho, mas isso é porque eu tinha já feito anteriormente. Então agora que eu desdobrei de novo, provavelmente ele vai estar assim, ou de alguma forma muito estranha, tá? E qual que é o segredo, assim, que eu poderia dizer, ou a dica do desdobramento UV? O principal segredo mesmo é evitar isso aqui, ó. Tá vendo essa falha aqui na grade? Tá vendo que tem um borrar aqui nela, ó? Você tem que evitar esses borrares, tá? Quanto mais sólida tiver e mais contrastado tiver a grade UV aqui, melhor, tá? E, por exemplo, você pode ver isso também aqui no X, né? Isso aqui era para ser um mais, ó. É para ser apenas um mais em amarelo. Mas perceba que virou meio que uma estrela. Então isso mostra claramente como a nossa textura vai distorcer ali na hora que a gente for materializar. Por exemplo, aqui, ó, que já está mais certinho, ó, você percebe que tem o mais amarelo certinho, tá? Mas ainda não está contrastado corretamente, tá? Como que a gente faz nos círculos, tá? Como eu já ensinei na aula de desdobramento UV básico no meu canal, a gente tem que converter toda essa malha 3D para uma malha 2D. Então é como se a gente fosse desmembrar ela de novo. Então imagine ela sendo animada. O que a gente vai querer fazer aqui? A gente vai querer desdobrar essa cápsula, tá? Primeiro eu vou começar pela cápsula, então eu vou dar um H aqui na parte do topo, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui então? Vamos cortar no meio essa cápsula aqui. Então eu vou selecionar primeiro aqui essa aresta aqui de baixo, alguma aqui de baixo, e vou vir até aqui em cima e com o Ctrl Shift eu vou segurar, ok? Segurei ali. E agora eu vou também, com o Shift Alt, selecionar esse círculo aqui. Porque até aqui nós já estaremos cortando no meio. Mas eu vou apertar U e vou marcar a costura. E se eu desdobrar agora, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ele cortou no meio, mas como a gente não separou os círculos de lá, ele tentou pôr os círculos aqui também de alguma forma, né? E o que isso gera? Mais distorção na textura, mais riscos e não só distorção, ó. Não só o borrar, mas também a distorção direta. Ó. Esse mais aqui ficou uma coisa totalmente errada, tá?
Então, para arrumar isso, a gente vem aqui em cima e marca aqui também. Na verdade, o de cima eu acho que não vai precisar marcar porque ele já está aberto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo? A gente vai marcar aqui. Então eu vou com Shift, com Alt, você clica em uma aresta e ele seleciona todos, ó, em volta. Com a tecla U, vou marcar, ok? Deixa eu até ativar aqui o Screencast que eu acabei não marcando. Ah, eu tinha marcado sim, mas é que nessa visão ele não mostra. Se eu desdobrar agora, vocês vão ver que já estará muito, muito melhor, tá? Só que ele ainda está tendo um probleminha aqui. Por que ele ainda está circulando aqui? Porque aqui a gente não marcou essas duas arestas de cima, ó. Então eu vou marcar essa aqui e vou marcar essas aqui, tá? Essas duas aqui. Vou marcar as costuras e se eu desdobrar agora, você vai perceber que ele ficou completamente certinho as texturas aqui, tá? Não tem mais quase aqueles riscos, aquelas distorções que tinham na textura, ok? Ele ainda tem uns borrares que, por exemplo, se eu chegar aqui perto, ó, nessa região ainda tem esse borrar, tá? Mas aqui não vai gerar tanto problema, ok? O problema mesmo é quando gera aquelas distorções bruscas que eu mencionei anteriormente, né? Aqui embaixo, ó, tá tudo certinho também, beleza? Deixa eu ver o que mais. Aparentemente está tudo certo então, ok? Ali tá marcado certinho, então ok. Agora eu vou selecionar tudo e eu vou dar um Alt H. Agora não tem como a gente selecionar tudo com o L, tá? Porque ele vai deixar as partes de baixo. Bem, agora ele não tá fazendo isso, então eu vou dar um H aqui. Mas se o V não tá deixando você pegar tudo aqui, por causa da marcação da costura, você seleciona a parte que não tem marcação e dá um Ctrl I, tá? Aí você dá um H. Vamos focar apenas no topo aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui com o Alt, porém, aqui nessa parte, eu acho que eu vou tirar isso aqui e vou marcar aqui. Só que para fazer isso eu tenho que segurar com o Shift primeiro. Seguro com o Shift para tirar aquela ali e com o Alt Shift eu seleciono o círculo aqui. Agora eu vou apertar U e vou marcar essas costuras e vou desdobrar também, tá? Aqui na tampa ele já até que tá bom, tá? Mas o que eu falei aqui, ó? Deixa eu vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele desdobrou esse quadrado. Esse quadrado deveria estar minimamente reto. Mas ele faz isso aqui, ó. No quadrado, entendeu? Ó, por exemplo, esse quadrado, ó, ele tem 1, 2, 3... Ele tem 3 curvaturas nele, tá? Então tá, tipo, muito, muito desdobrado, tá? Agora, ó. Perceba como o contraste fica bem mais forte quando a gente faz isso aqui, ó. Ele ainda vai ter as falhinhas dele aqui, mas tá, tipo, bem melhor do que antes, tá? Porque agora ele ficou mais contrastado aqui a nossa bala, ok? Se você quiser ainda, você pode fazer isso aqui, ó. Vou desmarcar tudo e vou apenas marcar esse círculo, marcar costuras e desdobrar, tá? Se você quiser, você pode fazer assim também. Aí ele fica um pouco mais homogêneo, tá? Perceba que as texturas elas estão bem homogêneas certinho ali. Aqui em cima também fica certinho. E é uma das opções para não ter aquele corte no meio da textura, tá? Se você quiser. Mas eu vou fazer da outra maneira mesmo, que é marcar tudo aqui. Vou desmarcar aqui. E desdobrar. Tá? Vou marcar aqui também. E desdobrar, tá? Se você quiser então evitar esse corte no meio, sinta-se à vontade fazendo isso que eu mostrei agora há pouco, tá? Porque daí ele vai ficar um círculo inteiro, né? Mas eu vou fazer dessa maneira aqui mesmo. E a nossa bala está texturizada corretamente. O que está faltando agora? Tá faltando a nossa caixa, tá? Então eu vou sair do Underlash, que eu estava nele, e vou vir aqui e deixar a caixa visível. A caixa não tem segredo. Eu vou fazer o mesmo que eu faço sempre antes de começar a texturizar qualquer coisa, que é colocar o material padrão. Então, Boxamon. Aqui em textura eu vou colocar a textura de imagem, vou colocar essa aqui, tá? E como esse é um objeto simples e é um objeto com formas geométricas mais específicas,
O desdobrar na tecla U de projeção UV inteligente funciona extremamente bem nele, tá? Ele fica completamente correto muitas vezes. Aqui ele até pegou um pouco diferente, mas eu já tive vezes de usar e ele ficar aqui, ó, até aqui ficar alinhado corretamente, tá? Então ele é muito bom para isso, tá? Também você pode ter a desdobramento cúbico, se você quiser, ó. Agora ele vai ficar ainda mais coerente, ó, tá vendo? Então sinta-se à vontade aí para usar esses dois, porque para objetos simples assim ele funciona extremamente bem, tá? O cúbico eu acho que é um pouco melhor aqui para essas partes, ó, que são mais finas, ó, tá vendo? Ele fica certinho, porque se eu vir no UV inteligente, ó, essas partes aqui já não ficam tão coerentes, tá? Então eu vou fazer o cúbica aqui na minha caixa. E a parte de desdobramento UV está feita. Eu só vou... eu já mudei o material aqui, ok e ok. O que a gente vai fazer agora? Eu vou só aqui no Box Ammo tirar esse trezinho aqui do cilindro LP também, porque eu não quero ter nenhum risco de ser a mesma imagem. Embora isso não fosse acontecer, por garantia eu tirei aqueles iconezinhos ali. Vou vir no layout e a gente vai começar a exportar os nossos materiais. Mas antes eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte. A arma High Poly tem os modificadores, como eu mencionei, e ela vai ser usada para dar as nossas vértices, tá? Eu vou fazer uma coisinha aqui, que é só para vocês entenderem, vocês não precisam fazer isso que eu vou fazer, que é só para vocês entenderem na hora que eu estiver no Substance Painter, ok? Eu vou dar um E aqui nessa vértice aqui. Vou puxar ela para cima, tá? Deixa eu só escalonar um pouco aqui. E eu vou fazer isso com algumas faces aqui, tá? Isso aqui é só para eu mostrar para vocês como funciona o bake ali que vai gerar, caso algum de vocês ainda não tenha entendido. Vou começar o export pelo cilindro. Eu já tinha exportado outras vezes isso aqui, tá? Mas eu estarei exportando novamente. Então vou selecionar o cilindro Low Poly, vou vir em arquivo, em exportar e vou colocar FBX. Aqui você vai obviamente selecionar a pasta que você quer. A única diferença é que eu vou colocar LP, ok? Aqui eu vou selecionar apenas a malha, embora não muda nada você deixar todos ativos. Então se você quiser deixar todos ativos aqui, para evitar qualquer problema, sinta-se à vontade no seu projeto que você for fazer. E aqui o importante é que você marque objetos selecionados, que a gente tem 3 opções aqui, né? Mas esse vídeo não é para ensinar como exportar, eu só estou falando rapidinho aqui, tá? Os demais coisas eu vou deixar, eu só vou tirar a animação porque não tem. E é isso aí, vou deixar modificadores aplicados, mas também não tem. E vou exportar a Low Poly. Exportei a Low Poly. Agora eu vou exportar a High Poly. E é importante que ambas estejam na mesma posição, tá? No mesmo local. Eu vou exportar FBX. Como eu já acabei de exportar, ele vai ficar marcado como eu salvei, tá? Vou só certificar que aplicar modificadores está ativo. E vou exportar e mudando aqui para HP. Né? Mudei para HP e exportei. Agora a nossa Box Ammo, tá? Vou exportar ela, FBX. Ela não tem mais nada que mexer também. Eu vou só mudar o nome aqui para Box Ammo. Exportei ela também, ok? Aqui no visualizador do Windows, tá? Eu posso ver o meu FBX no visualizador 3D, se você tiver baixado. Você só precisa, para ver FBX, vir aqui em Ajuda, Configurações e permitir o ativado para FBX, tá? Então estão aqui todas as minhas balas, certinho e certinho, tá?